Então citamos aqui vários problemas que podem ocorrer em decorrência de uma má intervenção nos casqueamentos, né? E todo cavaleiro gostaria que o seu cavalo estivesse com um sistema de sustentação e locomoção em ordem. Por quê? Porque isso vai favorecer os desempenhos funcionais do cavalo. Isso agrega valor funcional ao cavalo, né? Mas como fazer para nós termos essa boa condição de sustentação e locomoção? Todos nós que convivemos com cavalos podemos dar testemunho da grande incidência de problemas de cascos. Isso não é incomum, infelizmente, não é? Cascos ressecados, quebradiços, a ausência de tônus na matéria córnea, presença de brocas, que são aqueles canais perfurantes provocados por uma bactéria anaeróbica que se instala nos cascos dos cavalos, não é? Quando ela encontra ali meio de cultura, o meio de cultura para que essa bactéria possa se instalar e proliferar no casco é umidade, calor e falta de oxigênio. Esse é o meio de cultura que favorece essa bactéria anaeróbica. E se ela encontra uma fenda, uma brecha entre a lâmina sensível e a lâmina córnea, né, um espaço vago, ela começa a penetrar e formar galerias e canais perfurantes que são chamados de brocas. E se esse canal atinge a lâmina sensível, o animal começa a sentir dor e claudicar. Para quem não sabe o significado desse termo, claudicar significa mancar, não é? Outros problemas comuns apresentados por cascos mal cuidados, né? Cascos desbalanceados. O desbalanceamento ele pode ser analisado de duas maneiras, o desbalanceamento do casco. Um deles é o achinilamento, né? E o fincamento, que são analisados no sentido antero-posterior do casco, e também o desalinho no sentido lateromedial. Então o casco pode estar desbalanceado no sentido antero-posterior e também no sentido médio-lateral, né? Muitas vezes ocasionando problemas de aprumos. Quando nós vamos avaliar os aprumos do cavalo, nós estamos nos referindo à parte do membro locomotor que compreende no trem anterior do boleto ao joelho e no trem posterior do boleto ao jarrete, também chamado de curvilhão, né? Então é quando nós vamos fazer análise de aprumo, é essa parte do membro que nós estamos avaliando, ok? E muitas vezes um problema de casco, um desbalanceamento do casco, pode afetar também o aprumo do cavalo. Uma outra ocorrência bastante prejudicial que ocorre nos cascos são as laminites. Laminite é a inflamação da lâmina sensível, que é aquela parte interna vascularizada dos cascos do cavalo. É uma área de alta atividade vascular, né? Ou seja, ali tem uma grande circulação sanguínea. Então, quando nós vamos limpar a sola do casco do cavalo e passamos ali um instrumento, uma rineta, para fazer um leve desbaste para expor a linha da água, e se essa linha da água apresenta vermelhidão, já é indício de que o cavalo pode vir a ter uma laminite, né? Vamos aproveitar para falar aqui das principais causas da laminite, né? Uma delas é o excesso de proteína e carboidrato na dieta dos cavalos. E eu devo dizer que é a mais comum. O que mais causa laminite nos cavalos, nos dias de hoje, é excesso de proteína e carboidrato. A outra causa é o estresse da estrutura. Quando o cavalo, por exemplo, realiza um trabalho com excesso de esforço nos cascos, em decorrência desse esforço, o cavalo pode vir a inflamar a sua lâmina sensível, desenvolvendo um quadro de laminite. Outro problema que ocorre com frequência nos cascos dos cavalos são as intervenções indevidas devido a alguns modismos. E esses modismos, muitas vezes, infundamentados, né? Ou seja, eles não têm fundamento podológico. Algumas raças, algumas modalidades criam determinadas modas de intervenção nos cascos, e aquilo fica sendo uma referência geral,
que muitas vezes pode prejudicar o cavalo, a sua sustentação e, consequentemente, a sua locomoção. Então, para nós fazermos uma intervenção do tipo casqueamento nos cascos de um cavalo, nós precisamos ter conhecimento podológico para saber qual é a condição anatômica ideal a ser alcançada para que o cavalo seja favorecido, primeiro na sua sustentação e logo depois na sua locomoção. Esses problemas muitas vezes não ocorrem de imediato, né? Às vezes nós temos uma má intervenção sendo realizada, depois de algum tempo, após algum tempo, o cavalo começa a manifestar problemas, se essa intervenção persistir, né? Então não é de imediato que ocorre, a não ser que haja uma intervenção com excesso de retirada de material. Eu conheço casos onde o profissional retira tanto material na hora do casqueamento que o casco fica muito sensível. E depois o cavalo sai pisando em ovos, vamos dizer assim, né? Com muita sensibilidade. Então é preciso tomar cuidado com a medida da intervenção, ou seja, da operação das ferramentas na hora do casqueamento. Outros problemas que podem acontecer estão relacionados aos desbalanceamentos provocados no casco por uma intervenção inadequada. Então vamos citar um exemplo aqui de consequência de um casco que esteja sendo aparado de forma a deixá-lo achinelado, com uma inclinação menor do que aquela que seria conveniente para o cavalo. Atrás do membro locomotor passa um tendão chamado tendão flexor, cuja função é flexionar o membro para realizar o voo do casco. Quando o casco está achinelado, há uma sobretensão sobre esse tendão. E se isso persistir por mais tempo, por um prazo prolongado, esse tendão pode inflamar, provocando uma tendinite. Então seria um exemplo de uma ocorrência patológica devido a um casqueamento indevido. Não é? O sujeito deixando o casco do cavalo sempre achinelado, ele pode provocar com o tempo uma tendinite no tendão flexor do cavalo. Um outro problema que pode vir com o agravamento desse quadro é o que nós chamamos de síndrome do navicular. O navicular é um pequeno osso sesamoide que tem encaixado dentro do casco, atrás da terceira falange, e quando o cavalo está achinelado, esse osso navicular ele atua como se fosse uma polia, pressionando o tendão. O primeiro sintoma a ser desenvolvido é exatamente a tendinite. O cavalo vai inflamar o tendão, vai começar a sentir muita dor e ele começa a deixar de apoiar. E quando ele não apoia, a terceira falange começa a fazer um movimento de rotação dentro do casco. E se isso persistir, a terceira falange pode vir a perfurar a sola do casco. Essa é uma patologia conhecida como síndrome do navicular, que pode começar com um desbalanceamento devido a uma intervenção indevida no casqueamento, não é? Provocando uma tendinite e logo em seguida a síndrome do navicular. Bom, então citamos aqui vários problemas que podem ocorrer em decorrência de uma má intervenção nos casqueamentos, não é? E todo cavaleiro gostaria que o seu cavalo estivesse com um sistema de sustentação e locomoção em ordem. Por quê? Porque isso vai favorecer os desempenhos funcionais do cavalo. Isso agrega valor funcional ao cavalo. Não é? Mas como fazer para nós termos essa boa condição de sustentação e locomoção? Bom, o caminho mais rápido é contratar profissionais que tenham competência suficiente para chegar aos resultados pretendidos. Quais são esses resultados? Oferecer ao cavalo condições anatômicas próximas das ideais para que ele esteja bem sustentado e possa se locomover de modo adequado sem efeitos colaterais.